Olá a todos vocês aqui do canal Alvo da Consciência. Estou aqui mais uma vez para poder falar de teologia neutra, nua e crua, do jeito que é. Não é aquela teologia que é falado dentro de um sistema religioso, mas a teologia que mostra aí boa parte da verdade que não é comentada dentro dos templos cristãos. E hoje aqui, continuando, nós vamos falar sobre a formação do Novo Testamento, que muitas pessoas consideram sagrado e inspirado. E sobre esse tema específico também eu tenho um vídeo aqui no canal. E hoje aqui nós vamos gravar vários vídeos falando aí sobre as implicações que existiu, que teve para termos uma formação aqui do Novo Testamento desses 27 livros. E se você não é inscrito aqui no canal, você pode se inscrever no canal, dar um joinha para nós aí, comenta, você pode deixar sua sugestão de temas para que a gente possa fazer aqui, né, a respeito de teologia e também compartilhar com os seus amigos. E especialmente no dia de hoje nós vamos falar aqui sobre pergaminhos, papiros e códice. E sobre também algumas datações que compõem os livros contidos aqui no Novo Testamento. É muito comum um cristão nos dias de hoje pegar a sua Bíblia e abrir aqui a sua Bíblia no Novo Testamento e ele encontrar ali o nome do autor, tá? Marcos, Mateus, João, Lucas. E se a Bíblia dele for também uma Bíblia de estudo, como essa daqui, ele vai encontrar lá dentro algumas datações que referem-se à data em que aquele livro foi escrito. Mas será que é dessa forma que funcionou? Ou que funciona? E além ali do nome do autor, que é encontrado aqui no título, na epígrafe ali do livro, nós vamos encontrar também algumas datações, que variam ali de 50, 60, 70 até 100 depois de Cristo, referindo-se à escrita de cada um desses livros. Mas as coisas não são bem assim. Não são bem assim. Como que aqui no nosso canal, o canal é Alvo da Consciência, nós falamos sobre uma teologia livre, uma teologia nua e crua. E esse estudo é para que a gente possa rever alguns conceitos aqui. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Para que esse livro aqui, contendo 27 livros, é claro, estou falando do Novo Testamento, tudo organizado, com folhas de seda, tudo organizado e completo, eu quero dizer para você que nem sempre foi assim. Então, para que nós tivéssemos várias histórias e vários escritos que relatam aí a vida de Jesus, que relatam aí a vida dos apóstolos, essas histórias elas devem vir de algum documento mais antigo, ou deveria ser. E esse documento mais antigo não é essa Bíblia que nós temos aqui, né? Uma coisa que as pessoas não param para observar é isso. Acha que toda a história de Jesus está contida aqui. E nós vamos falar um pouquinho desses documentos, da onde surgiu essa Bíblia aqui, de um documento mais antigo ainda do que a formação e a tradução desse material aqui que nós temos chamado Bíblia. E esse material que eu estou falando, que é bem antigo, eles são chamados de pergaminhos, papiros e códice. Então observa bem, o pergaminho, ele era um material feito ali de couro de animais. O papiro, por sua vez, era feito de plantas, né? Um material em que se podia escrever. E o códice é o ajuntamento de pergaminhos e papiros que são costurados em um só local, da onde vem a palavra códice, aonde todos os pergaminhos e papiros eles eram ajuntados em um só lugar. No caso aqui, nós temos a Bíblia, que são vários livros dentro de um só lugar. E é também interessante ressaltar aqui que todos os pergaminhos que foram encontrados
em escavações, eles não eram pergaminhos completos, com todas as informações que nós temos hoje dentro da Bíblia. E além desses materiais eles serem fragmentados, encontrados ali todos fragmentados, eles não tinham também todos os capítulos e versículos que nós temos hoje aqui dentro da Bíblia. E é também interessante a gente poder comentar aqui que quando esse material ele era encontrado, não tinha nele a autoria de quem havia escrito aquele material. Na verdade, o que nós temos hoje, por exemplo, do livro de Mateus, foi uma atribuição que fizeram a Mateus, mas não foi Mateus quem escreveu o seu evangelho. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre o livro de Mateus. Se você pegar então uma Bíblia de estudo e você procurar aqui a respeito da datação desse escrito do livro de Mateus, você vai perceber que os teólogos eles atribuem uma datação aí aproximadamente 50 e alguma coisa depois de Cristo, em que o Evangelho de Mateus foi escrito. Mas preste bem atenção. Aí uma impressão que o próprio apóstolo escreveu os 28 capítulos do livro de Mateus exatamente na data de 50 depois de Cristo. Mas na verdade, o papiro que foi encontrado concernente ao livro de Mateus, ele foi encontrado ali no 3º século depois de Cristo, ou seja, 300 anos depois de Cristo foi encontrado o papiro referente ao livro de Mateus no Egito, no 3º século depois de Cristo. E esse papiro, ele não continha todo o livro de Mateus, ou seja, esse papiro ele continha apenas o livro de Mateus, capítulo 1, do 1 ao 9, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, depois o versículo 12, e do versículo 14 ao 20 foi o material encontrado lá no Egito concernente, o papiro concernente ao livro de Mateus. E o restante aqui dos achados referente ao livro de Mateus, ele foi encontrado ali do 3º até o 7º século, onde foram encontrados ali todos os outros versículos e capítulos referente ao livro de Mateus. Só que tem mais uma outra informação que eu preciso passar aqui a respeito desses outros achados que eu acabei de dizer, que é o seguinte: na Bíblia protestante contém 28 capítulos referente ao livro de Mateus e 612 versículos referente ao livro de Mateus, enquanto todos os achados do 3º século ao 7º século referente ao livro de Mateus, nós temos apenas aí 22 capítulos e 198 versículos. Então, para a gente entender aqui, fazendo uma continha bem rápida, nós vamos perceber que na Bíblia protestante existe 6 capítulos a mais daquilo que foi encontrado dos papiros manuscritos e mais ou menos 414 versículos a mais encontrado no livro de Mateus. É isso mesmo. 414 versículos a mais daqueles encontrados lá no Egito. Então nós temos 6 capítulos a mais na Bíblia protestante e também 414 versículos a mais referente a todos os encontrados, a todos os achados referente ao livro Evangelho de Mateus do 3º ao 7º século. E como aí esses capítulos e esses versículos a mais foram parar dentro da Bíblia protestante, dentro do cânon sagrado, são assuntos que nós iremos tratar em vídeos posteriores. E também vale ressaltar que com sua autoria anônima.
E esse papiro ele se encontra lá no Museu de Arqueologia e de Antropologia nos dias de hoje, na Pensilvânia, Egito. Aí então vem aquela perguntinha curiosa. Se o papiro de Mateus encontrado lá no terceiro século, ele não tinha todos os capítulos e nem todos os versículos, todo fragmentado, agora vem a pergunta: da onde surgiu as outras informações que o livro de Mateus contém hoje, com os seus 28 capítulos completos? Mas antes mesmo de responder essa pergunta, eu quero fazer aqui vários vídeos falando um pouquinho aí de cada livro do Novo Testamento, começando hoje por Mateus. Depois eu quero falar sobre Marcos, depois eu quero falar sobre Lucas, e depois nós vamos pegar toda a informação desses livros, nós vamos ver quais os livros que foram encontrados e quais as partes desses livros que foram encontrados dentro do material arqueológico que estão preservados até os dias de hoje. E logo após eu quero fazer um vídeo especialmente para falar aqui, tratar das alterações que foram feitas dos materiais conhecidos como os 4 evangelhos. Tirando fora a tradução, para estar aqui, ela deveria estar o quê? Contida dentro do códice. Ela precisava vir de onde? De pergaminhos e papiros. E será o que está escrito dentro dos pergaminhos e papiros, referente aos livros do Novo Testamento, são as mesmas coisas e as mesmas informações que contém aqui dentro? É claro que na instituição ninguém vai comentar sobre esse assunto, mas como a nossa teologia é uma teologia neutra e livre, nua e crua, aqui no canal Alvo da Consciência, nós vamos tratar um pouco sobre esses assuntos aqui no canal Alvo da Consciência. Então, não esquece não, deixa o seu like aqui, né? Se inscreva aí no canal para você receber notificações aí de primeira mão, porque nós vamos gravar vários vídeos concernente a esse assunto e eu quero ver se cada semana, toda semana eu consigo postar aqui um vídeo, porque tem um trabalhinho ainda para a gente fazer essas gravações, né? Toma um tempo, mas eu quero ver se cada semana eu consigo colocar um vídeo trazendo aqui a história nua e crua, para que você possa também conhecer um pouco mais da teologia, mas agora com a sua outra face totalmente neutra, beleza?